Boa tarde, internauta que nos acompanha ao vivo pelas páginas do Facebook do PT na Câmara, também pela página do deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e também pelas páginas do Facebook dos parceiros PT no Senado e também PT Nacional. Nós temos hoje aqui a grata satisfação de receber o nosso novo líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o deputado federal Paulo Pimenta, que assumirá em definitivo, né, deputado, no dia 2 de janeiro. Né? E o deputado está aqui mais uma vez nos estúdios do PT na Câmara para conversar aqui com toda a nossa militância, os apoiadores, simpatizantes, pessoas que trabalham por um Brasil justo e soberano e democrático. Deputado Paulo Pimenta, para começar aqui a sua saudação aos nossos internautas que estão entrando agora, acompanhando a nossa transmissão. Boa tarde. Muito obrigado, Leite. Muito obrigado, prezados amigos e amigas, pessoas que acompanham as nossas páginas. Né? Diga-se de passagem, Leite, que o Partido dos Trabalhadores, né, através do nosso trabalho aqui no PT na Câmara, do PT no Senado, do PT Nacional, sem dúvida alguma é uma referência hoje no Brasil. Fomos pioneiros em muitas iniciativas nesse esforço de construção de uma narrativa diferente, né? Que possa oferecer para a população brasileira uma oportunidade de informação que nos tire dessa dependência, né, da grande mídia, especialmente da Rede Globo. Por isso que a gente insiste sempre para o pessoal para compartilhar, né, para nos dizer a cidade de onde está acompanhando, porque dessa maneira a gente forma uma rede e esse processo de interação ele é também pedagógico. Né, quer dizer, aqui você pode fazer suas perguntas, às vezes a gente não consegue responder na hora, mas depois elas ficam registradas, e isso tem fortalecido muito a nossa atuação de toda a bancada. Eu quero aqui publicamente reconhecer, inclusive, o trabalho coordenado pelo nosso líder, o deputado Zaratini, por ti aqui, Leite, né? Toda a equipe nossa da comunicação, que sem dúvida alguma, durante esse ano de 2017 aí, avançou muito, né? Eu fico muito feliz de poder assumir, né, já nesse nível de organização e de qualidade que tem o nosso trabalho de comunicação aqui na Câmara. Tá certo. Mas, deputado Paulo Pimenta, 2018, na verdade, já começou praticamente. Mas antes de conversarmos sobre as prioridades para o ano que vem, nós poderíamos fazer uma breve análise aqui do que foi 2017. Um ano extremamente complexo, delicado na conjuntura política, e a bancada aqui do Partido dos Trabalhadores, como o senhor lembrou há pouco, coordenada pelo líder Carlos Zaratini e com os outros 57 parlamentares, esteve firme na resistência para tentar evitar várias retiradas de direitos, né, que o governo do ilegítimo Temer praticou durante este ano. 2017, Leite, é um ano que nós temos que caracterizá-lo como um ano de resistência. Né? Quer dizer, após o golpe, o trabalho da bancada do Partido dos Trabalhadores no parlamento, ele é muito mais um trabalho de denúncia e de resistência. É uma ilusão imaginar que, diante deste cenário que o país está vivendo, nós possamos ter alguma chance de avanços legislativos. E isso não diz respeito só ao plenário, né, da Câmara e do Senado. Na realidade, mesmo no espaço das comissões, o que a gente assistiu durante esse ano de 2017 foram deputados e deputadas, senadores e senadoras do PT lutando, né, às vezes quase que fisicamente, como foi no caso da reforma trabalhista lá no Senado, né, para impedir os retrocessos. Né. O golpe, como a gente sempre diz, o golpe ele não é um ato, o golpe é um processo. Né. E esse processo teve a primeira etapa do golpe, que foi afastar a presidenta Dilma. Ele teve a segunda etapa do golpe, que é a retirada de direitos, né, e a perda da soberania, onde a gente identifica, né, a mudança da legislação do pré-sal, a aprovação da PEC, dos gastos, né, a questão das terceirizações, a mudança da legislação trabalhista. Né, e temos a terceira etapa do golpe, que é aquela que vem aí,
que é o plano definitivo de criminalização do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais e especialmente do presidente Lula. Né? Agora, tudo isso é um processo muito articulado e que, sem dúvida alguma, 2017, a bancada do PT lutou muito. Se não fosse essa luta, a reforma da Previdência hoje já tinha sido aprovada. Né? E tantas outras coisas que, sem dúvida alguma, foram evitadas por essa atitude corajosa, determinada. Agora, 2017, eu tenho a impressão que os desafios serão ainda maiores, né, Leite? 2018. 18 serão ainda maiores, né? Sem dúvida, deputado, porque o senhor acabou de falar, a reforma da Previdência, por exemplo, com a resistência da bancada. A própria greve de fome, né, eu acho que foi assim, um momento simbólico de relevância impressionante aqui na Câmara dos Deputados, mas, né, Temer e os seus apoiadores aqui na Câmara, não podemos esquecer, querem que em 5 de fevereiro já seja feita a leitura do relatório e votar logo após o Carnaval. Portanto, 2018 já começou neste ano com a resistência, né? Veja bem, Leite, o que eu tenho dito para as pessoas? Esse período de Natal, período de Ano Novo, né, esse período do recesso, é um período em que os deputados e deputadas vão certamente estar nas suas cidades e nas suas regiões. Exato. Esta é a melhor oportunidade que nós temos de falar com eles. Né? Quer dizer, todo aquele trabalho que a gente faz de pressão aqui no parlamento, ele tem uma importância muito grande, aquele combate que o pessoal faz nos aeroportos, mas nada substitui a importância desse trabalho que é feito lá, né, na base eleitoral da comunidade. Então, se em dezembro eles não tiveram os votos muito por conta dessa pressão, nós temos que fazer com que esse pessoal retorne para Brasília em fevereiro, tendo claro que quem votar a favor dessa reforma da Previdência não volta aqui. Né? Se votar, não volta. Se votar, não volta. Eu acho que essa é a grande síntese, porque nós temos 2 grandes assuntos, né? E foi muito bem colocado por ti, que nós não podemos esperar virar o ano. O primeiro deles é o julgamento no dia 24 de janeiro lá em Porto Alegre. Quer dizer, nós já estamos aí, né, em plena atividade, planejamento, organizando as coisas, PT Nacional, PT do Rio Grande do Sul, a própria bancada. Né? Quer dizer, nós temos que... muitas coisas têm que ser decididas ainda esse ano. Né? E a segunda é a questão da reforma da Previdência. Quer dizer, querem abrir o recesso já na primeira semana fazendo a leitura, depois veio o Carnaval e o Rodrigo Maia tem dito que quer votar no dia 19 de fevereiro. 19. Né? E vai ser a última tentativa. Então eu tenho, claro, prezados amigos e amigas que nos acompanham, que será fundamental esse trabalho agora em dezembro, no início de janeiro, na sua cidade, na sua região, onde encontrar um deputado, encontrar uma deputada, chegar nele, chegar de uma maneira cordial. Eu sou contra esse negócio também, né, do uso de condutas, às vezes, inadequadas para fazer esse enfrentamento. Agora, é um enfrentamento duro, né? Não é uma brincadeira o que está em jogo, tem que marcar de cima, tem que expor a posição do parlamentar e tem que cobrar dele coerência. Eu acho que isso é fundamental. Sim, mas falando nisso, deputado Pimenta, eu estava lendo aqui antes que dia 13, os movimentos sociais, movimentos populares, o próprio PT Nacional e também lá no Rio Grande do Sul, estão organizando já uma série de atos, né, por todo o Brasil já para antecipar o dia 24, que é o dia lá do julgamento do presidente Lula. É como se no dia 13 nós iniciássemos já a programação que envolve o dia 24. Nós somos gaúchos, Leite, eu e tu, né, somos do interior do Rio Grande do Sul e sabemos que o Rio Grande do Sul está lá embaixo. Então não é fácil para todo o Brasil se mobilizar. Né? É diferente de uma Brasília, que é mais central, que é ou mesmo algum estado do Centro-Oeste. Né? Então a gente compreende, sabe que muita gente vai para o Rio Grande do Sul, mas sabemos também que um conjunto importante de pessoas que gostaria de ir não vai ter como ir. O que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma programação no Brasil, que envolve a rua, né? Que envolve atividades, né, de debate, e que envolve também a questão das redes sociais. Nós precisamos fazer uma grande jornada de luta em defesa da democracia, em defesa do Lula,
E que, de certa maneira, ela inicia no dia 13 de janeiro. Né? E ela vai num crescente. Eu conversei ontem com os companheiros e companheiras do PT do Rio Grande do Sul. Nós tivemos essa semana reuniões onde participou a Frente Brasil Popular, sim, o PT Nacional, a direção do PT de Santa Catarina e do Paraná. Né? E vai ter uma grande programação. Né? Eu não sei se as pessoas sabem, Leite, que o julgamento ele ocorrerá no dia 24 às 8h30 da manhã. 8h30. 8h30 da manhã. Uma quarta-feira. Uma né? quarta-feira. Quarta-feira. Né? É diferente, por exemplo, daquelas nossas idas a Curitiba, sim, quando os julgamentos ocorreram à tarde, as audiências ocorreram à tarde. Então, muitas pessoas chegavam em Curitiba pela manhã, né? Nós tínhamos aquelas atividades preparatórias, depois fazíamos uma espécie de uma vigília durante toda a tarde, os depoimentos acabaram, né? No final da tarde, depois nós tínhamos o ato. Lá vai ter que ser um pouco diferente. Né? Inclusive, o dia 23 já vai ser um dia muito forte de mobilizações. E no próprio dia 24 também. Né? Então, todas as pessoas também que puderem antecipar a sua ida, né? Nós estamos incentivando. Nós vamos ter reunião da direção do PT. Eu estou conversando com os colegas a ideia de fazer uma reunião da bancada, né, lá em Porto Alegre. Né? Não está ainda definido o dia, mas a reunião da direção do PT deve ser dia 23. 23, né? Na terça. Na terça. Se possível, nós faremos uma reunião da bancada no dia 22. Né? Eu ainda estou consultando aí os vice-líderes, consultando outros colegas. Mas eu, particularmente, já estarei no Rio Grande do Sul desde o dia 13, né? Porque sim, vão ter caravanas no interior, né? Vão ter marchas de setores sociais, de categorias em direção a Porto Alegre. Nós vamos fazer vai ser uma mobilização histórica, eu tenho certeza disso. A presença de lideranças internacionais, de grandes nomes aí do mundo político, né? Do mundo cultural, do mundo esportivo. Hoje eu recebi a notícia que praticamente está certo que o Maradona vai estar lá também. Olha, né? Maradona também. Né? Bono Vox também tem essa... Mujica, né? Grandes líderes sindicalistas, dos movimentos sociais, dos movimentos feministas. Vai ter uma grande atividade de mulheres, possivelmente será no dia 22. Né? Então, eu acho assim, pessoal, é uma oportunidade da gente travar uma jornada que quem puder estar lá presente vai estar escrevendo talvez alguns dos capítulos mais importantes da história recente, né, desse país, no que diz respeito à democracia, à defesa do Lula, porque a defesa do Lula se confunde com a defesa da democracia, né, Leite? Sim. Inclusive, deputado Pimenta, ontem o presidente Lula conversou com alguns jornalistas da chamada grande imprensa, né? E hoje a repercussão nos jornais é grande, inclusive da fala do presidente, que deixa muito claro, né, para quem ler o processo, como ele citou, inclusive até o Reinaldo Azevedo leu o processo e chegou à conclusão que não tem uma prova sequer contra Lula, né? Quer dizer, as falas do presidente deixam muito claro assim, que ele é obviamente inocente, mas a grande mídia e o judiciário não abre mão de condená-lo antecipadamente. Eu acho que a gente tem que usar uma síntese, Leite, que é o seguinte: o presidente Lula ele é injustiçado e ele é perseguido. Né? Injustiça e perseguição. Né? Por que injustiça e perseguição? Injustiça porque o Lula não é simplesmente alguém que está sendo condenado sem provas. O Lula está sendo condenado sem crime. Ser condenado sem crime é muito mais grave, é muito mais violento do que ser condenado sem provas. Né? Quer dizer, não há nada, não há nenhuma ilegalidade, não há nenhum ato de ofício, não há um extrato, né? Não há um documento, não há nada que demonstre, né, os ditos atos que justificam a condenação do juiz Sérgio Moro e a conduta do Ministério Público Federal, especialmente do Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, na perseguição ao presidente Lula. Então, para nós, o presidente Lula ele é injustiçado. E ele é injustiçado porque ele não cometeu nenhum crime. Né? Ele é perseguido por quê? Ele é perseguido porque o golpe tem um objetivo. E o Lula já disse que o Lula quer voltar para fazer um plebiscito revogatório, para anular as medidas que foram adotadas por esse governo, como na questão do pré-sal, como na questão da reforma trabalhista, e porque o Lula
já disse que quer voltar a ser um presidente que olhe para todos, mas que tenha um olhar especial para os mais pobres, para aqueles que mais precisam. E isto contraria todo o objetivo do golpe. Sim. Né? Dessa chamada elite, auto-intitulada elite brasileira, né? Que é nefasta, que é perversa, que sempre teve um profundo desprezo pelo trabalho, pelos direitos trabalhistas, enfim, por tudo aquilo que representou as conquistas sociais do nosso governo. Leite, às vezes a gente tem que repetir determinadas coisas, mas as pessoas não percebem que não faz 10 anos que nesse país que empregada doméstica tem direito a ter carteira assinada. Carteira assinada. Exato. A ter hora extra, a ter direito a férias, né? A ter direitos básicos. Que 200 anos quase depois ainda reproduzem relações de quase semi-escravidão. Semi-escravidão. E na cabeça de determinadas pessoas isso nunca ficou bem resolvido. Acham que é um absurdo, que a empregada não... Pô, mas só que agora a empregada não é mais obrigada a posar lá em casa, sábado nem domingo, né? Agora tem férias, como é que fica a minha casa durante as férias? Agora tem fundo de garantia, olha a empregada com hora extra, né? Com turno de trabalho. E não é tão pouco, né? O contingente de pessoas que acha que isso foi demais, né? Exato. Tanto é que tem essa reforma trabalhista criando esse trabalho intermitente agora, que é uma espécie de semi-escravidão, novamente. É uma vergonha esse tal do trabalho intermitente, né? Ou uma reforma previdenciária que ninguém jamais vai voltar a se aposentar. Mas sobre essa questão da injustiça e da perseguição, Leite, vale a pena a gente mostrar para as pessoas a enorme violência jurídica que significa este julgamento ocorrer no dia 24 de janeiro. Porque essa data, meus amigos e minhas amigas, eu não vou nem falar aqui que dia 24 de janeiro foi o dia que a dona Marisa teve o AVC. Certo? Não vou nem dizer que isso seja uma provocação. Mas vejamos o seguinte, o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, deu uma entrevista para a grande mídia, há cerca de 90 dias, 120 dias, onde ele disse que este julgamento ocorreria durante os meses de agosto ou setembro. Exatamente. Que pela ordem cronológica dos julgamentos, pela ordem normal dos processos dentro do TRF4, esse julgamento ocorreria lá no início do segundo semestre do ano que vem. Muito bem. Lá, né, no regimento interno do TRF4, está escrito que os processos devem observar a ordem cronológica. Com exceções. Quais são as exceções? Risco de prescrição. Não é o caso. Não é o caso. Ou processo de réu preso tem prioridade. Não é o caso. Portanto, o processo do Lula não está nas excepcionalidades e não há nenhuma justificativa. Bom, o TRF4 volta a funcionar no dia 21 de janeiro. O STJ e o STF voltam em fevereiro. Então nós teremos um julgamento no TRF4 em Porto Alegre, numa data em que o STF e o STJ não estarão em funcionamento. As duas principais cortes jurídicas de apelação no país, que estão aqui para resguardar, né, a qualquer cidadão o direito da Constituição, não estarão funcionando. Mas por que o TRF4 marcou o julgamento num dia em que o STF e o STJ ainda não voltaram? Qual é o objetivo? Por que não marcaram para a primeira semana de setembro, então, se tinha essa pressa? Sim, claro. Né? Exato. Aí o ministro relator, o desembargador relator, são 250 mil páginas. Ele ficou 6 dias. 6 dias com o processo. Quer dizer, isso é impossível. É insano. É insano. Em média, ele levava de 4 a 6 meses para proferir o voto sobre um processo. Então, a seletividade, o rompimento da ordem cronológica, o desprezo pelo regimento interno do próprio TRF4 está sendo olhado no mundo inteiro. Sim. Não é só no Brasil. Essa percepção do golpe, né, e da maneira como a estrutura do Estado brasileiro está sendo utilizada
para promover a disputa política, hoje é um tema debatido no mundo inteiro. E para nós é muito importante que isso esteja acontecendo, porque as pessoas têm que compreender que os golpes, hoje em dia, eles são mais sofisticados. Lá em 1964, não só no Brasil, pensem na Argentina, na ditadura da Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, né? Naquela oportunidade, as elites, vamos chamar assim, né, aliadas com os interesses norte-americanos naquele período, elas bateram nos quartéis. Foram nos quartéis que elas procuraram a força para derrotar projetos populares, para derrotar projetos, né, como o João Goulart no Brasil e tantos outros, para impor uma determinada política de interesse norte-americano. Exatamente. Esse tipo de golpe, hoje, ele é muito mais sofisticado. Você vai ver que em qualquer um desses países, e quando isso vem, ela não vem para um país, essa receita ela tem uma dimensão continental, não é o quartel que está sendo procurado, é a toga. É a toga. São operadores do direito. É todo o Poder Judiciário? É claro que não. É todo o Ministério Público? É evidente que não. São todos delegados da Receita Federal e auditores? Não, não são. Mas tem uma parcela, e a gente tem que dizer isso com todas as letras, que fizeram opção de rasgar a Constituição e hoje são agentes do golpe, que interessam não só para o Temer, porque foram fundamentais para que ele estivesse lá, mas também para os interesses norte-americanos. Sem dúvida. E a prova maior disso é a questão do pré-sal, é a questão do petróleo, né? Que é o maior exemplo. Você vê que os Estados Unidos depende muito do petróleo que ele traz do Kuwait e do Iraque, dois países onde eles promoveram guerras e exploram as reservas daqueles países como pena de guerra. Um navio de petróleo que sai do Golfo Pérsico, lá do Oriente Médio, ele leva de 40 a 45 dias, Leite, para chegar no Golfo do México, onde estão as principais refinarias americanas, naquela região do Texas ali. Bueno, o petróleo do pré-sal, ou o petróleo que eles consigam meter a mão na Venezuela, é menos de uma semana a logística para esse petróleo. Está do lado, né? Menos de 30 dias depois do golpe, o projeto Serra estava aprovado, permitindo a exploração do nosso pré-sal pelas petroleiras estrangeiras, especialmente as americanas. Então, o golpe tem a ver com isso, né? Claro. Quer dizer, o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, vai chegar um determinado momento que serão julgados pelos crimes que cometeram, porque quando eles quebraram o sigilo telefônico da Dilma, eles cometeram um crime. Quando eles fizeram a condução coercitiva do Lula, eles cometeram um crime. Quando eles divulgaram conversas da dona Marisa e dos seus filhos no Jornal Nacional, eles cometeram crimes, eles têm que responder por esses crimes. E hoje eles têm a proteção do Poder Judiciário porque eles não botam sequer em julgamento as nossas petições. Nós estamos há 2 anos, eu, deputado Vadi, deputado Henrique Fontana, Paulo Teixeira, Jandira Fregali, com ações no CNJ, pedindo que o CNJ nos diga o seguinte: é legal ou ilegal um juiz de primeira instância quebrar o sigilo telefônico da Presidente da República? É legal ou ilegal um juiz de primeira instância divulgar as conversas como ele divulgou? E o CNJ se nega a julgar. A Carmen Lúcia não deixa julgar. Tira da pauta. Porque se ela disser que sim, que pode, qualquer juiz de primeira instância do Brasil poderá fazer isso. Se ela disser que não, ela terá que reconhecer que o Moro cometeu uma ilegalidade. E, portanto, tornam frágil, inclusive, as decorrências daqueles atos. Mas essa questão do petróleo, né, essa questão da abertura do capital para o capital estrangeiro, né, das nossas riquezas, isso ainda vai ser muito bem evidenciado. Assim como hoje em dia existem documentos secretos que mostram a relação da Embaixada dos Estados Unidos com os militares, Operação Condor e tudo mais, tu tenha certeza que daqui a uns anos a gente vai estar estudando a maneira como o Departamento de Estado se articulou com os setores do Poder Judiciário, com os setores do Ministério Público Federal, para fazer o que eles estão fazendo hoje no Brasil, Leite. Inclusive, deputado Paulo Pimenta, a pesquisa Ipsos, que foi divulgada nessa semana por um grande jornal aí do país, né, o Estadão, já mostra uma rejeição ao juiz Sérgio Moro que ultrapassa 50% de pessoas que não concordam em absoluto, que desaprovam
atuação do judiciário e do juiz Sérgio Moro, especialmente. Isso é uma coisa fundamental das pessoas compreenderem também, Leite, porque às vezes as pessoas dizem assim para nós, pô, mas a gente não está conseguindo fazer nada, mas a gente não consegue. Como não consegue? Há um ano atrás, minha gente, dizer o que a gente estava dizendo aqui não tinha audiência. Falar do Sérgio Moro, falar do Dallagnol, falar do Carlos Fernando, falar do Marcelo Bretas, falar da seletividade da Lava Jato era a mesma coisa que tirar pedra na cruz. Exatamente. Né? E a Rede Globo botando o Sérgio Moro e ganhando prêmio da Isto É e prêmio da Veja. Porque Sérgio Moro é o seguinte, né? Ele só fala sozinho. Ele nunca faz debate. 2 vezes que ele veio aqui, saiu corrido daqui. Não segurou. 2 vezes que ele veio daqui, ele saiu corrido aqui da Câmara. Agora, na CPMI, nós convidamos ele para vir. Corrido pela força do argumento Do argumento. senhores. Começou a fazer pergunta, não, tchau. Carlos Vazou. Fernando, tchau. Dallagnol, gostam de falar sozinho. Né? Ou seja, Sem o contraponto. sem contraponto, né? Porque eles não seguram o debate. Bueno, isso aí tudo, hoje, é uma coisa que a população percebeu. O Sérgio Moro hoje tem... todo mundo sabe a campanha que foi feita contra a política. O Sérgio Moro hoje tem mais rejeição do que os políticos já. Exato. Tem mais rejeição do que os políticos. E a grande maioria da população já tem uma percepção que o Lula é perseguido, que o Lula está sendo perseguido, que a Lava Jato é seletiva. Esses acordos que eles fizeram com os caras da JBS, com os caras do Odebrecht, eu tenho que dar risada quando eu vejo aquele... dizer, a Lava Jato, pela primeira vez, enfrentou os poderosos desse país. Que poderosos! Poderoso nesse país é o Odebrecht. Poderoso nesse país é JBS. Poderoso é a Globo. Esses dias eu vi uma comparação. Um cara disse o seguinte, olha, os políticos dessa história é como se fossem os aviãozinhos do tráfico. O que eles estão pegando são os aviãozinhos. Estão pegando os aviãozinhos. Né? Eu quero ver eles pegarem o comando do esquema criminoso, que está lá na JBS, que eles deram imunidade para os caras saírem mais ricos do que entraram. Os caras do Odebrecht, só o Marcelo Odebrecht passou um tempo numa cadeia que nunca, aquilo nem é cadeia, não é? Sim. E os 77 delatores do Odebrecht vão ganhar salário durante 15 anos. Delação assalariada, 15 anos de salário. Tem algum... Não Uma existe relação, isso, não existe isso, né, deputado? É uma aberração, né? Veja bem, tu combinar um depoimento contra a pessoa é crime. Tu imagina tu juntar os caras num hotel, como eles fizeram, eles alugaram um hotel em Brasília, instalaram os executivos e fecharam um negócio, que era o seguinte, ó, quem quiser ser delator vai receber salário durante 15 anos. Presta bem atenção aí, internauta, nisso. E eles nem, a maioria dos delatores nem sabe o que diz na delação. Tudo combinado. Se tu olha os vídeos dos depoimentos, o juiz pergunta, o senhor confirma tal fato? E ele diz assim, tá aí na minha informação, tá aí na minha... Tá, não, então eu confirmo. O meu advogado, confirma. Eles não sabem por quê, porque foi um documento combinado. Produziram planilhas, produziram documentos. Isso é um escândalo, essas delações. Esses delatores hoje, todos eles morando em coberturas maravilhosas, né? Sérgio Machado mora numa casa na praia, no Ceará, que nem um hotel no Brasil tem o luxo que tem. Piscina térmica, piscina externa, quadra de tênis, estúdio de TV, estúdio de cinema, tudo que tu imaginar. Sim. Né? Eu vi as fotos agora, esse Marcelo Odebrecht agora, foi para a prisão domiciliar. Pelo amor de Deus, aquilo é um escracho, né? Com a população brasileira, um escracho. Né? E a seletividade, né? O que mais me indigna na justiça brasileira é a seletividade. Agora, por exemplo, a Adriana Anselmo foi mandada para casa. A mulher do Sérgio Cabral foi mandada para casa. Por que a doutora Adriana Anselmo foi mandada para a prisão domiciliar? Porque existe um dispositivo na lei de execuções penais que prevê que uma mulher condenada, se ela tiver filhos menores, ela tem o direito de pedir o cumprimento da pena em prisão domiciliar para que as crianças não fiquem sem amparo. Bom, a senhora Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral,
Pediu e levou. Só tem um detalhe. Tem centenas de milhares de mulheres. De Marias, Joanas... que nas não mesmas têm condições. esse direito. E que não tem 10 babá como ela deve ter, não tem toda a estrutura poderosa. Leite, tem celas no Brasil com dezenas de mulheres amamentando. Que nunca foram julgadas. Amamentando na cela. Nenhuma dessas mulheres recebeu o direito de ir para a prisão domiciliar porque tem filho pequeno. A mulher do Sérgio Cabral. Sabe por que a mulher do Sérgio Cabral recebeu isso aí? Por quê? Porque ela tem condições de fazer uma delação, que é uma delação que eu tinha muita vontade de ver, que é a delação do judiciário. Ela teve uma participação direta, quando o Sérgio Cabral foi governador, na escolha de ministros do STF, desembargadores, vários, e componentes do Tribunal Regional Federal da Segunda. Ela era a pessoa que fazia a articulação política. A delação da Adriana Anselmo é a delação do Poder Judiciário. Hashtag delata Adriana Anselmo. Delata Por isso que ela vai passar o Natal em casa. Né? Assim como o Palocci. Lembra que o Palocci falou que ia fazer a delação dos bancos e das empresas de comunicação? O Palocci apareceu e disse, eu vou fazer uma delação, mas eu quero falar dos bancos e eu quero falar das grandes empresas de comunicação que estavam quebradas. Com certeza a Rede Globo. Nunca mais ninguém ouviu falar na delação do Palocci. Né? Deputado, a Cida Lima está perguntando aqui, mas essa lei, Pimenta, só serve para Adriana Anselmo ou para a mulher do Cunha também? A mulher do Cunha outro é pior, exemplo, né? Porque a mulher do Cunha foi absolvida. A mulher do Cunha foi absolvida. A mulher do Cunha usou um cartão de crédito no exterior que só a quantidade de dinheiro que ela gastou comprando sapato é mais do que boa parte. Sim. Eu acho que só o que ela gastou em sapato tem capaz de juntar um presídio feminino do Brasil todo e tudo que as mulheres que estão presas lá roubaram não dá o que ela roubou, que ela comprou de sapato. O cartão de crédito com certeza. do Eduardo Cunha. A mulher gastou não sei quantos milhões na Europa. Ó, a Cláudia Cruz foi absolvida. A dona Marisa Letícia morreu. Está escrito na lei que quando há um caso onde a pessoa que está sendo investigada vai a óbito, morre, deve ser declarada a sua absolvição sumária. Exato. Ele se nega a fazer isso, o Sérgio Moro, os procuradores se negam a fazer isso, mas para a mulher do Eduardo Cunha, absolveram em vida, dizendo que não conseguiram provar que ela sabia que aquele dinheiro que ela usava, ela não sabe quanto é ganho um deputado. Quer dizer, a mulher vivia como uma sei lá como é que o adjetivo que eu vou usar, mas gastavam aliás, filhos continuam tudo vivendo como cartão ilimitado, como né? Milionários, cartões ilimitados. Aí não, mas nós não sabia que o pai roubava. É que ele era também pastor evangélico, achavam que era santo. Que era santo, né? O Eduardo Cunha. Né? Aliás, o que tem de santo no pau oco nesse negócio é o que mais tem, né, Leite? O Carlão de Brito está comentando aqui que o Moro é refém do Cunha e que o Cunha está em Brasília, perto de seus lacaios, para orquestrar com seus amigos advogados o golpe em terceiro ato. Eu tentei. Sabe que aquele dia que o Cunha deu aquela entrevista foi para a Época, né? Rapaz, eu tentei de todas as maneiras descobrir onde é que o Cunha estava. Onde está Cunha? Tentei. Fui na Polícia Federal, fui na Superintendência da Polícia Federal, fui no GDF, fui na Secretaria de Segurança do GDF, cada um me dava uma informação. Fiz isso de maneira formal, mandei para a PGR, mandei para o STF. Eu não consegui descobrir onde é que o Cunha estava. Porque para dar uma entrevista de 11 páginas para uma revista como a Revista Época, que é uma revista da Globo, quanto tempo ele ficou com os jornalistas? Claro. Para dar uma entrevista de 11 páginas. Aonde foi dada aquela entrevista? Quem autorizou que os jornalistas tivessem acesso ao Eduardo Cunha? Então, minha gente, a seletividade é gritante, isso eu acho que é uma coisa que corrói as instituições, e a gente tem que todos os dias que pode falar sobre isso. Agora vocês vão ter aí Natal, Ano Novo, né? E encontrar as pessoas, eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem de recuperar tudo que aconteceu a esse ano. Tá, e o depoimento do Tacla Duran,
O que o senhor poderia nos revelar também aí que o Tacla Duran fez várias observações, né? Na CPMI da JBS, o depoimento inclusive. do Tacla Duran, eu acho que ele foi assim, um marco na história da Lava Jato. Né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma pessoa que era de dentro do esquema e que não aceitou ser delator. Portanto, ele sabe tanto quanto os delatores. Mas ele tinha uma vantagem. Ele tinha dupla nacionalidade. O pai dele é espanhol e, portanto, ele teve, né, a prerrogativa, como cidadão espanhol, de ir para a Espanha. O Moro pediu a extradição dele. E por 7-0, a justiça espanhola negou a extradição do Tacla Duran. Né? Hoje o Tacla Duran teve que levar a mãe, teve que levar a esposa, toda a família perseguida pelo Ministério Público da Lava Jato. Né? O Tacla Duran era uma figura controversa, surgiu a notícia que tinha uma figura que queria falar, mas que o Moro não queria ouvir, o Ministério Público não queria ouvir. Num determinado momento, nós tomamos uma decisão, eu e o deputado Vadir Damus, meu amigo, camarada deputado do Rio de Janeiro, fomos para Madrid, né, na cara e na coragem, sem dinheiro público, né, sem diária, sem passagem da Câmara, sem nada, e fomos para Madrid atrás do advogado Tacla Duran. Chegamos lá e ficamos praticamente 72 horas em Madrid, e através de contatos com advogados, né, conseguimos chegar no Rodrigo Tacla Duran. E lá gravamos um depoimento dele, de cerca de 1h10, e ele nos apresentou uma quantidade de documentos que mesmo nós que sabíamos que ele tinha coisas importantes para dizer, não imaginávamos que ele tinha tanto documento. Sim. Trouxemos aquela documentação e apresentamos aquele áudio na CPMI e, por conta disso, conseguimos aprovar um requerimento para que ele fosse ouvido na CPMI. Né? E o fato é o seguinte, quer dizer, o Tacla Duran dá um depoimento de cerca de 4 horas, todo ele, né, sustentado em provas e documentos. Posteriormente, o Tacla Duran deu um depoimento para a defesa do presidente Lula, diante da negativa do Sérgio Moro, em 3 oportunidades, negou o pedido da defesa para ouvi-lo como testemunha. Na última semana, o doutor Cristiano Zanin, a doutora Valesca Martins, que são advogados do presidente Lula, na presença de um notário, né, que é um agente, né, que tem fé pública, colheram um depoimento do Tacla Duran por videoconferência. Esse depoimento foi transformado numa ata notarial e foi anexado ao processo. Então foram 3 depoimentos do Tacla Duran. O que chama a atenção? Quando surgiu a conversa de Tacla Duran, foi numa reportagem da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Naquela oportunidade surgiu que um advogado tinha dito que procurou o compadre do Moro, o advogado Zucoloto, que esse advogado intermediava relações privilegiadas da Lava Jato, que em troca de dinheiro negociava penas, negociava prazo de prisão e assim por diante. Naquela oportunidade, não foi o Zucoloto que veio a público, o Moro veio a público. Fez uma nota oficial. Ele, Moro. É mentira. É mentira da Folha de São Paulo. Zucoloto é meu amigo. Zucoloto é uma pessoa correta. Zucoloto não conhece esse cara. Zucoloto não sei o quê. Né? E outra coisa, me admira a imprensa dar crédito para a palavra do investigado. Como se todos os delatores fossem... Né? O que são os delatores? São criminosos dedo duro. Né? O que é um delator? É um criminoso que resolveu virar dedo duro por conta da pressão que o Moro e os procuradores exercem. Com as devidas benesses. Agora vejam bem, o Tacla Duran veio aqui e apresentou a troca de mensagem com o advogado Zucoloto, apresentou os e-mails que o Carlos Fernando e os procuradores enviaram para ele, apresentou extratos bancários manipulados, deu as contas onde houve a manipulação, apresentou uma farta documentação, não teve nenhuma palavra
Por que o Sérgio Moro e o Ministério Público não veem a público e dizem tudo que ele disse aqui é mentira? Não se manifestou, ficou quietinho. A Rede Globo é proibida, os repórteres são proibidos de usar o nome Táquila Duran. Nenhum depoimento nunca foi citado na Globo. Esse nome Táquila Duran, vocês jamais ouviram ele na Rede Globo. E não ouvirão, provavelmente. E não ouvirão, porque ele é proibido. Por quê? Porque o depoimento da Táquila Duran demonstra a farsa da Lava Jato. A Globo sempre teve isso, né? Na época da campanha das diretas, por exemplo, a Globo escondia. É como se não tivesse ocorrido a campanha das diretas. A Globo ela tenta construir uma narrativa, certamente junto com o Moro, junto com os Golden Boys, como se negar determinados fatos fosse suficiente para que as pessoas acreditassem que eles não existem. Até minhas crianças meus filhos já não são mais crianças, né? São crescidinhos. São tudo adolescente. Que me disseram, pai, isso é que nem a história do Harry Potter. O nome do Voldemort é o nome que não pode ser dito. Voldemort, né? É o nome que não pode ser pronunciado. Eu não sei exatamente por que no filme do Harry Potter, não. Mas assim, o nome que não se diz, não se referiam a ele dessa maneira, né? Sim. É o nome que nunca pode ser dito, é o nome que não pode ser falado. Lá na Globo é assim, né? Então, quando eles vão fazer o Jornal Nacional, eles falam, teve depoimento de quem? Do nome que não pode ser pronunciado, do nome que nunca pode ser dito. Então, o Voldemort da Lava Jato é o Táquila Duran. O Táquila Duran é o Voldemort da Lava Jato. Fazer uns memes aí com o Voldemort. O Voldemort da Lava Jato é o Táquila Duran. É o nome que não pode ser dito, né? É o nome que não pode ser falado. Só que tem um detalhe. Nós pegamos tudo que ele disse, transformamos em documento, protocolamos na Procuradoria e agora a doutora Raquel Dodge, se não investigar, comete crime de prevaricação. Porque na medida que nós juntamos aquela quantidade de depoimento, de extrato, de documento, doutora, nós temos aqui um conjunto de informações que dizem que isso aqui é crime. Sim. Queremos que o Ministério Público Federal investigue. Paciência. Ela vai ter que dizer, olha, investigamos e não achamos nada. Agora ela vai ter que investigar. Então, nós já protocolamos, fomos lá eu, o deputado Vadi e o nosso líder Zaratini, tivemos uma audiência do Ministério Público Federal, levamos toda a documentação, já existe, né, um procedimento com protocolo, com número, com prazo correndo, e nós vamos acompanhar e exigir que o Ministério Público nos dê aí as respostas adequadas, Leite. Tá certo. Acho que é isso, né, Leite? Vocês teriam mais alguma questão, Leite? O senhor quer falar do projeto, esse projeto importante dos super salários, que o senhor e o deputado Vadi da Musa apresentaram ontem, né, aqui na casa, o projeto de lei sobre os super salários? Acho que duas coisas assim, que eu poderia complementar, Vadi, Leite. Primeiro é sobre a Globo, né? Não sei se vocês viram que hoje tem novas notícias nos Estados Unidos sobre a Globo. O pessoal tem feito uma brincadeira aí, que é o seguinte, nós temos que desafiar algum diretor da Globo e passar o Natal ou o Ano Novo em Nova York. Nós temos que eles gostam muito de Orlando, de Miami, de Nova York. Com a neve lá. Eu quero ver, né? Tá bonito. Com alguém da família Marinho, eu quero ver um diretor da Globo e passar o Natal e o Ano Novo em Nova York. Não vão, porque se sair não voltam, mas que nem o Ricardo Teixeira. Ficam grampeadinhos. Ficam grampeados lá, não voltam mais. Quer dizer, só aqui que eles não são tratados como investigados. Qualquer lugar do mundo hoje, eles estão, né, no centro de uma enorme investigação de corrupção envolvendo a compra e venda de direitos televisivos. Já teve várias mortes com relação a isso. É um mega esquema de corrupção, muito semelhante àquele que envolveu o Carlos Arthur Nussmann. E eu quero dizer para você o seguinte, esse tema da Globo é um tema que ainda vai render muito. A Globo é uma concessão pública. Não é possível que uma concessão tenha se utilizado de práticas criminosas das mais diversas, né, ao longo de décadas, para construir um império, para monopolizar né, a transmissão dos campeonatos de futebol, todos que a gente conhece ao longo dos anos, Olimpíadas, tudo de maneira criminosa e que isso passe despercebido. Aliás, os procuradores que são tão corajosos, sigam o exemplo dos procuradores da Argentina, da Espanha, da França, da Inglaterra, que hoje têm grandes investigações em curso dos Estados Unidos, que eles gostam tanto dos Estados Unidos,
Né? Sempre citam como O exemplo. Moro, aquela vez que veio aqui, falou 18 vezes a palavra Estados Unidos. Siga o exemplo dos procuradores dos Estados Unidos e faça uma investigação sobre a CBF e a Globo, que vocês nunca tiveram coragem de fazer. Né? E a segunda questão, há muito tempo nós discutimos essa questão dos supersalários. Né? Isso é uma coisa, chega a ser uma espécie de um tapa na cara das pessoas. Né? A gente vê agora as notícias que saíram essa semana de contra-cheques de juízes e procuradores, 100 mil, 200 mil. Eu vi contra-cheque de 500 mil, Leite. O senhor publicou na sua página, inclusive, 500 né? mil contra-cheques. Procuradores, desembargadores, recebendo 100, 200 mil. Sérgio Moro recebeu mais de 100 mil por mês também. Dallagnol, tudo esses aí, tudo isso que vocês conhecem. Para mim, receber super salário é uma espécie de corrupção legalizada. Qual é a diferença? A Constituição diz que ninguém pode ganhar mais do que o teto, é 33 mil. Qual é a diferença de um político, de alguém que pegou 10 mil, 20 mil, 30 mil de propina, que é algo ilegal, de um cara que deu um jeito para dar uma volta na lei e ganhar 40, 50 mil a mais por mês? É que um conseguiu esquentar o jeito de receber o dinheiro ilegal e o outro não. E então nós fizemos um projeto de lei, foi muito estudado, foi protocolado ontem, né, assinado por mim, pelo deputado Vadir da Mussa, que inclui este crime no rol dos crimes previstos na lei de improbidade. Para quem recebe, para quem paga. Ou seja, receber, pagar, né, salários, vantagens, aposentadorias, pensões, acima do teto estabelecido pela Constituição Federal, é crime pelo nosso projeto. E as penas envolvem desde a perda da função pública, a multa, a devolução dos dinheiros recebidos e pagos a mais. Até 3 vezes a mais. Exatamente. Isso é para o cara que recebe, né? Que recebe, né? E o que paga também. E a perda da função pública. Pessoal, nós precisamos enfrentar essa farra dos supersalários que estão preservados pela proposta de reforma da Previdência, essas pensões bilionárias, essa casta de privilegiados que se criou nesse país, que é a responsável pelo grande déficit que nós temos hoje das contas públicas e que está nessa crise brincando com a inteligência das pessoas. Então vamos transformar isso em crime. Né? O gestor público que pagar acima do teto previsto pela Constituição tem que perder o cargo, tem que devolver esse dinheiro, tem que ser responsabilizado criminalmente por improbidade administrativa. Quem receber, da mesma maneira. Agora, esses dias, nós ficamos sabendo que um tribunal de um Estado, Leite, como o teto estabelecido pela Constituição, né, ele não, teoricamente não pode... Então, eles pagam 2 vezes no mês. 2 vezes. Porque aí cada um dos contra-cheques... Sim. E não somos 2 contra-cheques. Então, eles pagam 2 vezes por mês. Eles pagam, tipo assim, no dia 20 e no dia 30. Ou no dia 10 e no dia 20. É um descaramento. É um descaramento completo. Né? É um abuso completo. O conjunto de vantagens e de coisas que foram... Então, o nosso projeto é um projeto que precisamos ter muito apoio, nós queremos debater ele no país, é um projeto pioneiro, inédito, que transforma super salário em crime de improbidade administrativa. Né? Está protocolado e nós vamos fazer um grande debate sobre esse assunto aí no país aí no próximo período. Inclusive, quem quiser ter acesso à íntegra do projeto, tem na página do Facebook do deputado Paulo Pimenta, também no PT na Câmara, no PT Nacional também, né? PT... página do deputado Vadir. Isso, página do deputado Vadir, tem a íntegra, o projeto bem explicado. Esse assunto, hoje, né, que ele se tornou público, o projeto foi protocolado ontem, muita gente ainda não conhece, eu tenho certeza que nós vamos ter uma repercussão positiva aí desse projeto, Leite. Que bom. Mas, deputado, em nome de toda a equipe aqui da comunicação, né, o PT na Câmara, os nossos internautas, muitos aqui, né, eu não pude aqui fazer todas as perguntas, peço até desculpas, mas a gente vai olhar aqui depois todas as questões que foram encaminhadas aqui. É bom, pessoal, né, compartilhar,
nos informar a cidade, da onde acompanhou. Depois a gente vai ler todas as perguntas, tanto aqui do PT da Câmara. Vamos revisar todas as páginas para as perguntas que forem feitas, elas serem respondidas pela nossa equipe. Aí. PT na Câmara, PT no Senado, né, o PT Nacional, na nossa página, todas elas vai ficar lá gravada essa nossa entrevista para que a gente possa trabalhar aí as questões que vocês colocaram. Com certeza. E desejar para todo mundo aí, né, Leite, sua mensagem aí, né? Período aí de Natal, Ano Novo. Eu tenho dito para todo mundo o seguinte: olha, aproveitem, dá uma descansada, recarregue as baterias. Né? Porque o janeiro promete. Né? É o avant-première. Né, aproveitem ali, pessoal, que o dia 2 de janeiro acho que é uma terça-feira. 2 de janeiro é terça-feira. Né? Quem tiver que dar uma esticadinha, faz naquela primeira semana, adianta as férias, porque começamos já na metade de janeiro em Porto Alegre, e depois não para mais. Né? E aí vão descansar só depois da eleição de 2018, já com Lula eleito presidente. Né? Uma grande bancada de deputados e deputadas, senadores, senadoras, governadores. Bancadas estaduais também. Grandes deputados estaduais, ganhar os governos do Estado, reeleger os nossos governadores, senadores. Aí o pessoal pode dar uma descansadinha. E começar a reconstrução do país novamente, que foi praticamente devastado aí pelo governo neste ano. Mas, deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Né? Eu tive sexta-feira com a presidenta Dilma, com a Gleisi, com o presidente Lula. Me pediram que sempre que eu pudesse também transmitir em nome deles, né, o carinho, o agradecimento pela coragem, pela determinação de todo mundo, que foi algo assim emocionante durante esse ano de 2017, que dá sentido para a nossa luta. Todos nós somos muito gratos a vocês e com certeza estaremos juntos em 2018, na luta, na resistência, mas também nas grandes vitórias que vem por aí, Leite. Muito obrigado, Leite. Muito obrigado, deputado. Então, agradecemos mais uma vez a você, internauta que acompanha o PT na Câmara ao longo desse ano. E a gente aqui também não para. Tem Natal, Ano Novo, mas a equipe vai estar sempre com vídeos, com produções ao vivo, também vídeos gravados, muita informação para a gente fazer esse contraponto aí que é fundamental nessa disputa na sociedade que a gente faz contra tudo isso que está aí. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado mesmo.